Entered status. Olá pessoal, daqui fala o BABED1, e neste vídeo vou mostrar-vos um jogo que fiz com o Califórnia. Irei mostrar as configurações que tenho no comandante e no navio no final. Fiquem por aí para ver. Como não tenho muito tempo para estar a fazer gravações de áudio, estou a usar um transitor de texto para voz. Depois digam-me o que acham nos comentários. Este jogo já é um pouco antigo e nessa altura ainda só gravava 15 minutos de cada vez, então não consegui apanhar o jogo todo, mesmo desde o início. No entanto, como foi uma boa batalha, achei que podia aproveitar o jogo lá mesmo. Falta 1 minuto e meio, mas também são só as movimentações iniciais, praticamente. Logo à partida, conseguimos eliminar o primeiro inimigo neste jogo. Por acaso, não conseguimos atingir a citadela do Nuremberg, mas ele já não tinha muita vida. Já agora, o mapa em que estamos é o tridente. Se repararem, as ilhas centrais formam um tridente deitado, orientado para a esquerda. Na lista de navios inimigos, existe uma divisão onde há navios de tiers diferentes. Isto é uma divisão falhada. Não façam isto. O jogo seleciona as divisões com base no navio do tier mais elevado. Neste caso, temos um navio de tier 3 a enfrentar navios de tier 5. Não é muito justo para a equipa, uma vez que causa um grande desequilíbrio. Vou fazer uma demonstração disso mesmo agora. Este navio de Tier 3 vai levar uma salva de um encouraçado de Tier 5 e vai ser rapidamente eliminado, dando assim a nossa segunda morte deste jogo. Usem a roda de comunicação para ir sempre comunicando com os vossos colegas de equipa, incluindo para agradecer e desejar um bom jogo. Lembrem-se que isto é um jogo de equipa. Notem que eu me estou a deslocar para a esquerda do mapa. Num jogo de domínio, cada grupo costuma ir a uma zona de captura, mas como estamos num modo de captura da base, o ideal é tentar dividir as forças pelos flancos, tentando que fique sempre um navio de cada classe num dos flancos, ficando 4 navios de um lado e 5 do outro. Enquanto fazem estas movimentações, fique alerta se forem detectados, para evitarem levar salvas de tiros na vossa lateral. Califórnia é, na minha opinião, o melhor encouraçado americano do Tier 5. Apareceu pela primeira vez como prémio de um projeto, que também atribuía camuflagens a vários navios americanos, em junho de 2020. Entretanto tem sido atribuído como prémio, em várias caixas que foram aparecendo, como por exemplo a Super 5, que atribuiu um navio de Tier 5 que ainda não se tenha. O Shino nome só pode ser adquirido desta forma. Basicamente é um Fubuki Premium, o destruidor torpedeiro japonês da árvore tecnológica. Aproveito esta altura mais calma do jogo para vos lembrar, se estiverem a gostar do vídeo, que deixem um gosto, subscrevam o canal e ativem o sino de alerta, para não perderem nenhum vídeo. Vão escrevendo dúvidas e opiniões nos comentários e tentarei responder a todos. Estou a tentar ver se ponho mais conteúdo, com mais frequência. Nesta altura do jogo estamos a ganhar por vantagem numérica e sendo um jogo de captura da base. Por pontos também, já que ainda ninguém chegou às bases inimigas e parou o seu acréscimo de pontos. Temos a equipa bem dividida com metade de cada lado, com alguns alvos inimigos à vista. É hora de me aproximar. Olhando para o mapa, estou a deslocar-me para norte, tendo o navio orientado um pouco para este, de forma a que os navios inimigos desse flanco que disparem contra mim, não me atinjam a lateral, enquanto eu desloco as minhas torres para o meu lado esquerdo, para poder disparar sobre os inimigos que estejam neste flanco. Lembrem-se de estar sempre atentos ao mapa, porque a qualquer altura pode ser detectado algum inimigo que possa ser um alvo preferencial e esteja fora da vossa vista. Alvos preferenciais são inimigos já com pouca vida, para se poderem eliminar rapidamente do jogo e, como neste caso, um destruidor. Os destruidores são as peças mais importantes deste jogo, uma vez que é a classe que pode ter mais influência nele. Um bom destruidor sabe que deve fazer reconhecimento para a sua equipa, capturar bases e distrair e se possível eliminar outros navios, sejam eles outros destruidores, no caso dos contra-torpedeiros ou encouraçados, no caso dos torpedeiros. Devem evitar os cruzadores, a menos que não tiverem alternativa.
Quando enfrentarem inimigos que não estejam de lado para vocês ou destruidores, de uma forma geral, devem sempre fazê-lo com as munições explosivas, uma vez que estas munições não fazem ricochetes e podem causar fogos. No caso das munições penetrantes, elas são melhores para alvos na lateral, uma vez que causam mais dano e têm melhor condições de penetrar o navio inimigo. Se o navio que estiverem a usar tiver um calibre muito superior ao da armadura do navio inimigo, também conseguem efetuar penetrações sem ser pela lateral. Este rácio é de 14,3. Por exemplo, o Yamato tem armas de 460 mm e se dividirem por 14,3, o resultado é superior a 32 mm, então todas as zonas de um navio que sejam atingidas e tenham menos de 32 mm de armadura, serão penetradas pela munição do Yamato. Há que tenham atenção que há navios com zonas em que a armadura é tão pouca, que as munições atravessam o navio de um lado ao outro e acabam por quase não causar dano. Agora aproveito para falar um pouco sobre como apontar aos navios inimigos. Deve sempre ser dado algum avanço, de forma a dar tempo às munições de alcançar o alvo. Este avanço deve ser dado de várias formas e a quantidade de avanço depende de navio para navio. Navios como o Atlanta, que têm munições lentas e fazem grandes arcos, precisam de muito mais avanço, mas são melhores para disparar sobre as ilhas. Para além de considerarem o avanço lateral, devem considerar também o avanço horizontal, caso o inimigo se esteja a deslocar na vossa direção ou contra ela, como neste caso. Para navios que estejam assim um pouco angulados é melhor utilizar as munições explosivas, porque as munições penetrantes iriam fazer ricochete, devido ao ângulo. Esta é a melhor defesa dos navios com pouca armadura. Conseguimos assim a nossa terceira morte deste jogo. A seguir, temos um bom exemplo da utilização de ambas as munições, apesar de não ter conseguido efetuar nenhuma citadela. Isto pode ter sido devido à distância para o navio inimigo, que resulta na desaceleração dos projéteis que depois não conseguem penetrar a boa armadura. As munições penetrantes devem sempre ser apontadas à zona do meio dos navios, mais ou menos na linha da água. Só no caso dos porta-aviões é que se deve fazer mira um pouco mais atrás, mas até se conseguem fazer citadelas com munições explosivas, uma vez que têm pouca armadura. Irei demonstrar isso num próximo vídeo. No caso dos navios alemães, como têm uma citadela em forma de carapaça de tartaruga, ou seja, as suas extremidades são anguladas, é melhor disparar contra a superestrutura a curto alcance, que é basicamente, o edifício em cima do navio. Esta citadela angulada é boa a curto alcance, mas é mais facilmente penetrada a longo alcance. Como podem ver, assim que o navio inimigo fica de lado para nós, o melhor a fazer é colocar as munições penetrantes, para aumentar o dano causado. Se virem que as munições estão a fazer ricochete ou a não estiverem a conseguir penetrações, o melhor a fazer é apontar à superestrutura. Se estiverem a ter muitas sobrepenetrações, é melhor voltarem a pôr as munições explosivas, porque elas dão mais dano do que os 10% de dano das munições penetrantes, resultantes das sobrepenetrações e sempre têm a hipótese de causar um incêndio. Como disse, este vídeo é um pouco antigo e as configurações atuais são um pouco diferentes. Vou aproveitar a nossa travagem brusca neste obstáculo náutico para vos falar um pouco sobre as configurações que uso hoje em dia. Tenho as configurações no site da WOSBuilds, se quiserem dar lá um olhinho. De qualquer das formas, vou deixar o link e todas as configurações na descrição. Na minha configuração atual, estou a utilizar o William Sims, numa configuração tipicamente de alcance e pontaria, usando habilidades que reforcem estas características exceto a quarta, para me poder defender um pouco de fogos ou inundações. Tenho as inspirações do Andrew Cunha e da Azur Lane Shadowst, para ajudar com a concentração e dispersão de projéteis. Quanto a módulos e consumíveis, estou a usar o módulo de deslocamento da torre e o do leme, para melhorar um pouco a agilidade do navio. Uso o avião de reconhecimento para melhorar a dispersão de munições, ocasionalmente.
Entretanto já estamos a perder com um número inferior de navios e de pontos, portanto está na hora de nos chegarmos à frente e resolver o assunto. Vamos tentar chegar-nos à frente e ver se começamos por equilibrar as coisas, uma vez que tínhamos aqui perto um inimigo, já quase a ser eliminado. Ainda temos bastante vida e somos capazes de ainda aguentar muita pancada que ainda nem perdi vida, nem gastei nenhum consumível de cura. Para já o inimigo conseguiu escapar. Perdemos a nossa oportunidade, mas vamos aproveitar que não estamos a ser vistos, graças a esta ilha, para nos virarmos e irmos atrás do inimigo. Foi uma boa demonstração para verem as manobras que são necessárias quando não se presta atenção aos obstáculos através do mapa. Temos uma bela surpresa, no entanto, quando aparece o destruidor que iria ser a nossa maior ameaça. Não havendo tempo para mudar de munições, leva uma salva, mesmo com os penetrantes e conseguimos acabar com ele e ficar a uma morte de conseguir um Kraken, ainda com 2 inimigos disponíveis. O Kraken é uma medalha que se ganha quando se conseguem eliminar 5 inimigos numa batalha. Conseguimos também evitar a maioria dos torpedos lançados pelo destruidor inimigo. Aproveito para lembrar para gostarem do vídeo e subscreverem o canal e ativarem também o sino, para não perderem nenhum vídeo. Vamos então ver se é desta que conseguimos eliminar o inimigo atrás desta ilha e conseguir o Kraken. Na altura que o California foi lançado, ainda não havia um porta-aviões no jogo, mas é um navio com uma das melhores antiaéreas no Tier 5 e já abatemos um avião neste jogo. Conseguimos finalmente ganhar o Kraken e virar o jogo em nosso favor. Só falta agora eliminar o último inimigo, para evitar um empate caso o nosso colega cruzador seja eliminado, uma vez que já tem pouca vida. Nesta altura do jogo já não temos possibilidade de ir para a base inimiga e evitar a acumulação de pontos. No meu caso, se fosse na direção da base, ficaria de lado para o inimigo que sobra e receberia bastante dano. Sendo este um confronto de frente para frente, a melhor coisa a fazer é colocar munições explosivas e ir desgastando o inimigo com fogo. E uma vez que vamos estar numa situação com fogo, aproveito também para deixar alguns conselhos. O fogo, apesar de dar algum dano ao longo do tempo, não é muito relevante nos destruidores ou nos cruzadores, mas podem aplicar os mesmos conselhos. Se estiverem a disparar munições explosivas, tentem sempre ir atingindo diferentes locais dos navios, de forma a despolutar vários fogos. O número de fogos máximos é de 4, apesar de haver habilidades que os limitam a 3, visualmente aparecem 4 na mesma. Quando o inimigo já tiver bastantes fogos, tentem incendiar outro ou mudem para munições penetrantes, se ele estiver numa boa posição para isso. Caso sejam vocês a estar a ser incendiados, tentem sempre esperar para reparar o fogo, quando tiverem 2 ou mais fogos. Se repararem só com um, ficam algum tempo sem reparação e durante esse tempo poderão ainda vir a ficar com mais fogos. Lembrem-se que enquanto estão a reparar estão imunes a fogo e inundações, portanto tenham também atenção ao tempo de utilização da reparação, já que também pode evitar danos piores. E assim foi esta bela batalha com o California. Espero que tenham gostado. Vou mostrar também o ecrã com os vencimentos, porque podem também ter dúvidas com alguma coisa e depois ainda vou mostrar as configurações que usei nesta batalha tanto no comandante como no navio. Algumas coisas que posso ir adiantando sobre a configuração que estava a usar, era que estava com o avião de catapulta, para ajudar a detectar alvos e torpedos e que estava com o Willis Lee, porque tinha 5 curas em vez das 3 normais, por causa da habilidade dele de mecânico mestre. Normalmente ele é um comandante bom para curto alcance e uso de secundárias, mas o California não tem muitas secundárias, foi por isso que passei a usar uma definição de sniper. Então, nível de módulos, tenho na mesma o módulo de deslocação das torres, e o módulo de controlo de danos. Acabei por alterar este porque na verdade ele só faz efeito com os primeiros fogos que deixamos arder à vontade e os fogos que não conseguirmos apagar até termos a reparação de novo disponível depois de a usar. Quanto ao comandante, é uma configuração típica de curto alcance à exceção do uso da habilidade que ajuda com a deslocação das torres.
Hoje em dia também já dou mais uso à habilidade para trocar de munição na terceira fila, porque a outra, apesar de reduzir o número de fogos, também reduz bastante o tempo de utilização da reparação e prefiro tê-lo maior. Lembrem-se de deixar um gosto, subscrevam no canal, ativem o sino para não perderem nenhum vídeo e escrevam nos comentários as vossas opiniões e dúvidas que tentarei responder a tudo. Obrigado por assistirem, fiquem bem, bons jogos e adeus. Bye, have a great time.